Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou feliz, muito feliz de estar neste lugar. Porque aqui não é um outro lugar, senão a casa do meu pai, do nosso pai. E quando a gente está na casa do nosso pai, há liberdade. Porque na casa do nosso pai, a gente pode, não é assim? Então por isso, eu estou feliz de estar aqui na casa do meu pai. E eu louvo a Deus pela vida das meninas, pela vida do pastor Luiz Carlos. Eu já o conheço um pouquinho, né? E vem ali do Jardim Paviotti, do pastor Gileade. E ele deixou a paz, mandou transmitir a paz para o pastor também. E eu louvo a Deus, irmão. Sabe o que é isso? É comunhão entre o povo de Deus. Aí eu olho para o cantinho, vejo ali o Eduardo. Sabe aquele ali, irmão? Foi aluninho meu de primário. E eu louvo a Deus quando eu vejo essas carinhas que estão aqui louvando, exaltando o nome do Senhor. Passou pela infância, passou a adolescência, chegou a idade jovem, está na casa do Pai. Oh, como é bom a gente olhar e ver. Aí eu olho ali, tem o irmão Bueno, conheci quando eu tinha 12 aninhos. Eu ia para o culto e ele dizia assim: como é bonito esses jovens, essas crianças indo para o culto. E um dia o Senhor trouxe ele também. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Aí a gente fica tão feliz que a gente parece que vai explodir, não é? Mas eu louvo a Deus. Mas também eu quero confessar que os meus joelhos já tremeram muito. Porque a irmã Fernanda me falou: irmã, você pode ir, olha a palavrinha, substitui. Porque quem estaria aqui era a irmã Andréia. Mas o papaizinho dela morreu. Então a gente, né? E eu disse assim: pastor Gileade, o que eu faço? E aí ele falou assim: o soldado não foge da guerra. E eu falei assim: mas não tem material. E ele falou: o Senhor é na sua vida. Irmãos, pensa o quanto que eu corri para preparar alguma coisa para trazer. Porque a palavra de Deus diz assim: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então eu, você, cada um de nós, vamos dar o nosso melhor. E eu tentei fazer o meu melhor. E eu estou aqui para transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero pedir a ajuda do meu esposo para ir me ajudando aqui, porque é um monte de coisinhas. E eu já falei para as meninas: se eu extrapolar ali no horário, elas podem vir, faltando uns 5 minutinhos. Ó, tia Rose, porque às vezes a gente começa a falar do Senhor e a gente esquece um pouquinho, tá bom? Então, se os irmãos verem ela fazendo assim, não, eu já falei com elas para dar um toque em mim, tá bom? Crianças, como é bom estar na casa do Pai. E olha, o versículo que é do tema da festa das crianças é um versículo muito bonito. Sabe por quê? Porque ele está dizendo de alvo. Quando se tem um alvo, a gente está olhando sempre para a mesma direção. Porque se eu tenho um alvo e eu ficar olhando para cá e para cá, eu vou perder o meu alvo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o nosso alvo. E o versículo do tema, Filipenses 3:14, e diz assim, ó: prossigam para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Ah, mas eu achei muito bonito, sabia? Porque diz assim, olha, eu prossigo, eu não estou quietinha. Quando eu prossigo, eu caminho, eu ando, e eu vou prosseguir. E eu prossigo para um alvo. Mas que alvo será esse? Ô tio, você vai me ajudar me dando esse alvo que está aqui? Olha só, um alvo. Se eu olhar para o lado para trás, eu vou acertar bem nessa bolinha amarela? Não, eu tenho que olhar na direção do alvo. E Paulo está escrevendo ali que eu prossigo para o alvo.
para frente, não para trás, não para o lado e nem para o outro. Eu preciso prosseguir para frente. E os meus olhos têm um alvo, e o alvo a acertar é esse pontinho bem pequenininho, amarelo. Mas tia, o que é esse pontinho amarelo aí no meio do meu alvo? Eu vou contar para vocês. Sabe, criança, eu tenho aqui seguir um roteiro. Sabe o que é isso aqui? É a terra. Muito bem. Deus, quando fez a terra, quando criou o mundo, Ele fez perfeito. Ele fez tudo perfeito. Os animaizinhos perfeito, toda a criação era perfeita, os peixinhos perfeito, o mar estava no seu lugar perfeito, tudo estava perfeito. Mas sabe, criança, aí Deus falou assim: eu agora que já fiz todos os animais e todas as plantas, eu vou fazer o e amo. Que legal! E ele pensou, mas como eu vou fazer o homem e vou fazer a mulher? Aí ele pensou um pouquinho e disse: já sei! Vou fazer parecido comigo! O Adão e Eva! Mas como eu vou fazer? Ah, sabe o que ele fez? Ele chegou bem na beiradinha de um laguinho, eu creio, e ele fez um barrinho. Ó, foi assim? Ah, mas a Bíblia diz assim: e Deus fez o homem do pó da terra. Era só um boneco. Mas Deus chegou bem naquele bonequinho, e ele chegou bem no narizinho dele, assim, ó, do bonequinho bem pertinho, e ele fez. E o bonequinho de olho fechado abriu os seus olhinhos, e ele olhou, e ele olhou, e ele olhou. Ah, como tudo é lindo! E aí, dentro daquele homem estava o espírito de vida. É por isso que a gente anda, é por isso que a gente fala, é por isso que a gente sorri, é por isso que a gente pisca com os nossos olhinhos. Porque o Senhor colocou dentro de nós um espírito de vida. Ah, criança, como eles eram lindos naquele jardim, vocês não acham? Um jardim perfeito, o mundo perfeito. Mas sabe, aconteceu uma coisa. Ah, que triste. Olha só. Chegou o pecado, sabe? E o pecado então acorrentou o coração do homem e da mulher. Era tudo alegre e feliz, mas o pecado chegou ali e tudo ficou triste, muito triste. Mas, ó tia, como chegou o pecado? Sabe? Comeu a maçã errada. Porque a Eva comeu a maçã errada. Mas sabe, ela tocou. porque ela desobedeceu a Deus. O que Deus havia dito? Tem muitos frutos nesse jardim, come de todos, mas não mexe naquela árvorezinha que está lá no cantinho. A mamãe diz assim:
Tem bolacha no armário, tem pãozinho no armário, mas o pudim que está ali para a gente comer na janta, junto com o papai, não mexe. E quem já mexeu? Já mexeu. Alguém foi lá não mexeu, bem quietinho e pegou só um pedacinho. Eu conheço um amiguinho que a mamãe dele falou: não mexe na caixa do chocolate. Ele sabe o que ele fez? Ele foi com um pedacinho de uma faca bem fininha, abriu o lacre do chocolate e foi tirando o chocolate. A mãe não percebeu, a caixa estava fechada. Quando eles abriram para comer o chocolate tudo junto, uau, cadê o chocolate? O que aconteceu? Ele desobedeceu. E desobediência deixa o coração de Deus triste. E aí, quando a gente desobedece, o pecado entra também. E o nosso coração fica triste. Muito triste. Mas tia, e o meu alvo? Eu tenho um alvo para alcançar. Será que alguém que está triste consegue alcançar um alvo? Vamos ver o que vai acontecer, crianças. O mundo assim com o pecado não tinha condições de alcançar o alvo. Agora você vai montar essa cruz aqui. Mas olha só, como Deus é maravilhoso. Ele falou: quem pensa que a história está acabada? Quem pensa, eu tenho um alvo, eu deixei lá escrito, olha, que eles precisam prosseguir, e eles têm um alvo para alcançar. E o meu alvo, o seu alvo é chegar no céu. Mas coração triste, coração desobediente, não chega no céu. A Bíblia diz que não chega no céu. E então, tia, mas tia, o que é tão importante para chegar no céu? Eu vou contar para vocês o que é tão importante. Por que que a gente fala tanto no céu? Mas Jesus então, ele veio e nasceu em uma pequena manjedoura. Jesus, filho perfeito de Deus, bebezinho, pequenininho, ele nasceu. Papai, mamãe, Maria era a mamãe dele, o José, e o Espírito Santo diz assim: olha, mamãe Maria, não precisa ficar com medo. É o Filho de Deus, chamado Jesus, aquele que Isaías já havia falado bem lá atrás. É agora, chegou a hora. Sabe o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus forte. É esse Jesus, é ele que nasceu. E o nome dele é Deus forte. E se ele é Deus forte, ele pode me dar o coração da corrente. Ele pode quebrar, acho Jesus crucificado, as correntes que nos prende. Tia, mas eu sou tão pequenininho, sou tão pequenininha. Será que há pecado? Será que há pecado em mim? A mentira é pecado. Desobedecer é que mais? Aprontar, né? Mentir, falar palavrão, roubar, xingar, desobedecer. E deixa eu falar para vocês. Sabe o que é pecado? Tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhinhos e desagrada a Deus. Tudo aquilo que eu vejo com os meus olhinhos e desagrada a Deus. O que será que nós estamos olhando no nosso celular? O que você olha no seu celular?
quando o papai e a mamãe chegam pertinho de você, eles podem olhar também? Ou você faz assim, ó. O que você estava olhando? Ah, estava assistindo. Olha que hino, mamãe, olha que historinha linda do... Como é que chama aquele Book? Aquele desenho? Superbook. Olha, a mamãe não entende nada do celular. Ela, que bonitinho. A mamãe saía. E aí, tá aquela tribulação lá, falando um monte de coisinha, né? E aí vocês estão ali, ó, vendo, ouvindo. O que é pecado? Tudo aquilo que o meu olho vê, o meu ouvido ouve, minhas mãos pegam, os meus pés vão, que não agrada a Deus. Tudo aquilo que o papai e a mamãe não pode ver, o que eu estou vendo, é pecado. Mas, ainda bem que ele nasceu, ele cresceu. E, olha, tia, mas é triste. Mas a Bíblia diz, ele se entregou por mim e por você. Não pregaram ele na marra, ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou porque só ele poderia quebrar as correntes do pecado. Para os pequenininhos, mentir, falar palavrão. E para nós grandes, o que é pecado? Será que não é mais do que isso? Hã? Quando olhamos para o nosso irmão e quando vemos ele em dificuldade, não posso, outro ajuda. E quando você olha para sua irmã e talvez, olha a saia dela, o sapato dela está sem sola. Será que isso também não é pecado? Para nós grandes, é pecado. É pecado, sim. Mas ainda bem que o nosso Jesus se entregou. Ele se entregou por nós, para quebrar as correntes do pecado que nos prendia e para que possamos ser livres. Mas tia, ele se entregou e ele ficou morto para sempre? Não. Ele é o Deus forte, lembra? O maravilhoso príncipe da paz, o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte. Não há nada que vence ele. E aqueles que estão nele serão mais que vencedores. E prossigamos para o alvo. 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 Nada nos embaraça nesta vida. A Bíblia diz que somos como soldado que sai para a guerra e nada o embaraça, nada o segura, porque eles vão caminhando e destemido. Assim somos nós. E eu quero dizer para vocês, crianças, são pequenos ainda, mas vocês estão crescendo. E a escola está dizendo assim, olha, já não é mais, crianças, prestem atenção, já não é mais, irmãos grandes, papai e mamãe, dizendo assim, o homem veio do macaco. Lembra no nosso tempo, lá na escola, né? O homem veio do macaco. E a gente ficava apavorado. Hoje não é mais isso. Hoje o professor já diz outras coisas piores, dizendo Deus não existe. O seu Deus não é verdadeiro. Não é assim? Não é? Mas o meu Deus, por que o seu Deus? Não existe Deus, menino. Não existe Deus, menina. Muitos professores estão nos afrontando. Sua cristã? Muito bem. Mas as escolas, há uns anos atrás, há uns anos 82, 90, por aí atrás, as escolas tinham aula de religião. O que aconteceu? Tiraram. Não é? A APEC dava muitas aulas nas escolas. Hoje não pode mais. Hoje não pode mais.
E aí a gente vê tanta coisa. Mas eu quero dizer para vocês, criança, tem um hino de uma menina que era menina, hoje ela é uma senhora já, lógico. Creio que os irmãos conhecem a Vaninha. Tem um hino dela que eu acho que papai e mamãe devia cantar todo dia para as crianças. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia do meu viver serei fiel. Encuca. E tem outro pedacinho, ainda que venha espada, ainda que venha contra mim, ainda que venha afronta, diz o hino, a ti, Senhor, serei fiel. E será que nós já não estamos vivendo isso com as nossas crianças na escola? Sim, quero dizer aqui, aproveitando que o irmão ali falou, pastor Bimael, Jadiel, alguma coisa sobre os livros. Eu quero dizer, crianças, escute. Irmãs, fica atenta. Há um novo livro na praça, dizendo, é forte. Satã, amigo das crianças boas. Irmãos, é horrível o livro. Tia Flávia Grégio já colocou umas partinhas, porque não pode soltar de vez, senão, já sabe, né? Lacrado. Mas cuidado, irmãos, cuidado. Presta atenção. Olha, vigia mais. Esteja mais atento aos nossos pequenos, porque o mundo está querendo engolir. Mas serei fiel, ainda que venha espada contra mim, ainda que venha o que vier, serei fiel. O que diz o cremos da nossa igreja? Eu creio na Bíblia, eu creio no Senhor Jesus, eu creio em Deus e eu creio no Espírito Santo. Não há quem tira isso de mim. Aleluia! E eu creio que o meu Jesus, o nosso Jesus, Ele ressuscitou. Sabe para que Ele ressuscitou? Para nos dar vitória. Para nos dar vitória todos os dias. E Ele está vivo. Ele está vivo. E sabe, criança, deixa só um pouquinho aqui. Eu ouvindo e gostei e fui ver o versículo. João, capítulo 20, versículo 7. Vai dizer assim, olha. Quando Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio. E Pedro foi lá. Pedro era muito curioso. E ele deu uma olhadinha dentro do túmulo de Jesus. Será que está vazio mesmo? E ele deu uma olhada. As mulheres já tinham dito, mas deixa eu olhar de novo. E sabe o que acontece? Lá dentro estava jogado. Não, Jesus havia ressuscitado. Ele não estava lá. Mas lá dentro daquele túmulo estava jogado todos os lençóis. Tudo jogado. Mas quando olhou lá no cantinho, havia um lenço bem arrumadinho e bem dobradinho. Lá no canto, deixa eu ver onde eu vou pôr. Aqui. Sabe, criança, por quê? Que Jesus dobrou um lenço e deixou lá no cantinho. O que cobriu o seu rosto? João capítulo 20, versículo 7. Porque o costume dos judeus, quando os patrões estavam comendo, alguém servia a eles. E eles ficavam de longe, não podia. E quando o patrão acabava de comer, enrolava os lenços e jogava na mesa, dizia, não quero comer mais. Mas quando ele dobrava o lenço e colocava no cantinho da mesa, e saía um pouquinho, ele dizia assim, servo, traz mais comida, porque eu vou voltar. E o que o Senhor Jesus estava dizendo? Eu vou voltar, eu voltarei. Eu voltarei. O lenço do corpo estava jogado, mas o que cobriu o seu rosto estava dobradinho, dizendo, eu voltarei. E é isso, é por isso que nós estamos cada dia prosseguindo para o alvo. E nós caminhamos para o alvo. Sabe, criança, Jesus, ele ressuscitou. A cruz agora está vazia.
Não tem mais nada lá. Aí então, as correntes do pecado foram quebradas. Oh, aleluia! Não há pecadinho nem pecadão. Não há um pecado maior que o outro, que o sangue de Jesus não pode purificar. Todo e qualquer pecado, seja pequenininho, seja mentirinha, seja grandalhão, que você acha que não tem condições, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E ainda que seja como escarlate, deixa branco como a neve. Oh, aleluia! Como Deus é maravilhoso, como Jesus é lindo e maravilhoso. Mas tia, eu ainda estou prosseguindo para o alvo. Aonde está a história do alvo, tia? Precisamos caminhar. Um céu maravilhoso para chegarmos lá. E olha só, olha os pezinhos. Arrepender, é preciso arrepender dos nossos maus feitos e dos nossos pecados. Precisamos então aceitar Jesus como Salvador. Mas eu sou bonzinho, tia. Eu sou bonzinho. Irmã, mas eu ajudo os pobres, eu sou bonzinho. A Bíblia diz que aquele que é salvo faz todas essas coisas. Mas aquele que faz todas essas coisas e não é salvo, não tem reino do céu, não tem lugar na mansão celestial. E aí então preciso arrepender, aceitar Jesus, preciso obedecer, preciso orar. Se eu não orar, eu não vou vencer. E eu preciso ler a Bíblia, minha bússola, que diz aonde está o meu alvo. E eu estou caminhando. E eu preciso agora adorar. Adorar ao Deus Criador. Adorar a Jesus Salvador. Adorar Espírito Santo Consolador das nossas vidas. E então, vamos prosseguindo para o alvo. Vamos cada dia caminhando para o alvo. Mas agora, eu quero falar para vocês. Lá em Apocalipse, tem o João do Apocalipse. O João do capítulo 20 e o versículo 7 eram os discípulos. Agora eu vou falar do João da ilha de Pátimo, que ficou preso e teve a visão do Apocalipse. E o que será que ele viu? É por isso que nós ainda estamos com o nosso olho no alvo que é o céu. No alvo que é o céu. E sabe por que o inimigo fica querendo tirar isso de nós? Porque ele sabe que o alvo que nós queremos acertar é assim, olha. Olha só como é esse alvo que nós vamos chegar lá. Criança, é muito lindo. Diz a Bíblia, Apocalipse, que lá existe um trono. Dá para ver aqui? Não sou boa de desenho, mas olha aqui, crianças. Lá no céu existe o trono. E ao lado desse trono, segura aqui para mim. Ao lado desse trono, nós temos Jesus. Como lá está o Espírito Santo Consolador, que porque estamos aqui, porque conseguimos caminhar até chegar ao alvo, porque existe o Espírito Consolador. O Espírito Consolador, que o Senhor quando ressuscitou, ele disse: eu vou, mas enviarei o outro Consolador para ajudar vocês a alcançar o alvo. E então, lá também encontraremos com o nosso Deus sentado no trono maravilhoso. E sabe, criança, eu e você, nós poderemos chegar pertinho dele e dar um abraço nele e dizer assim: Deus, como e quanto eu amejei chegar neste lugar e nessa hora. Como vai ser maravilhoso. Esta é a cidade, um pouquinho dessa cidade é o nosso alvo. É isso que tem lá no céu. Pode pôr lá. É isso
o que tem lá no céu. Mas tia, só isso? Se fosse só isso, já era tudo. Jesus, Deus no trono e o Espírito Santo, e podermos abraçar o nosso mestre. Mais ainda, João diz: eu vi um rio que corria no meio da cidade, e era um rio cristalino, uma água bem limpinha. Será que vamos poder sentar do lado desse rio e brincar com os nossos pezinhos dentro dessa água? Quem sabe encher a nossa mão de água e jogar no nosso amiguinho? Ah, como vai ser maravilhoso! Ah, como vai ser maravilhoso chegarmos lá! Mas sabe, crianças, sabe o que acontece? João disse ainda: olha, ainda tem a árvore da vida, que ela pega de um lado e do outro da margem desse rio, sabia? Aí tem a árvore, sabe a árvore da vida, criança? Deixa eu contar para vocês. A árvore da vida, ela dá fruto diferente. É só uma árvore, um pé de árvore. Quem na sua casa tem um pé de acerola? Vocês têm um pé de acerola na sua casa? Um pé de limão? Tem acerola? O pé de acerola dá limão? O pé de limão dá acerola? O pé de manga, quem tem um pé de manga? Não? Ei, tá faltando planta. Não, tem? Será que o seu pé de manga dá laranja? Não? Eu tenho pé de acerola, eu tenho pé de amora, eu tenho pé de romã. Ah, como é bom. Mas cada um deles dá a fruta que ele é realmente. O pé de romã não dá acerola, nem a acerola dá romã, mas a árvore da vida, diz o livro de Apocalipse, lá onde João viu, que diz assim: cada mês ele tem uma fruta diferente. Ah, já imaginou? Já imaginou porque querem tirar os nossos olhos do alvo? Você já imaginou o que está preparado para nós? É por isso que querem tirar os nossos olhos do alvo. E então, quando chegar lá no céu, for o mês do pé ter jaca. Ah, mas se vocês não me derem um pedacinho de jaca, eu vou correr lá e falar: Deus, eles não me deram um pedacinho da jaca, porque eu amo jaca. Ah, sabe, criança? João ainda disse: olha, tem ruas de ouro também lá. Sabe, os nossos pés tão pobres, às vezes tão pisados, às vezes tão injuriados, às vezes crianças tão maltratadas, às vezes crianças tão maltratadas por adultos. Mas não desista, porque tem ruas de ouro para você andar lá no céu. E andar como vencedor, dizendo: eu cheguei aqui porque Jesus morreu na cruz por mim e me deu a certeza da salvação. E quando você chegar lá nas ruas de ouro, você vai andar assim, ó. Eu creio que eu vou caminhar assim, ó. Ainda bem que eu cheguei aqui. Ainda bem que eu cheguei aqui. E eu creio que eu vou pegar na mão da tia Fernanda e a gente vai correr por aquelas ruas lindas e maravilhosas. Oh, aleluias, aleluias. Mas aí, sabe, João disse assim: olha, lá também eu vi o livro da vida. Lá também tem o livro da vida. Sabe, neste céu que eu preciso acertar o meu alvo, lá tem o livro da vida. Mas o que é o livro da vida? Eu quero abrir aqui. Tem você lá? Tem você lá? Vê se o seu nome está lá. Tem você lá? O seu nome está lá? Olha só. Ah, que lindo. Seu nome está lá. O seu nome está lá. Porque diz assim: olha, todo aquele que confessar e aceitar-me como Salvador e crer que eu sou o Senhor, o Salvador, eu colocarei o seu nome no livro da vida e não riscarei por nada de lá. Tem o seu nome lá? Tem, dá uma olhada.
seu nome lá? Olha aqui que lindo, olha aqui. E aí a gente canta: o meu nome está escrito lá no céu. E como dizia a nossa vovó, foi escrito com penas de ouro. Foi a mão do nosso mestre que escreveu o nosso nome lá no céu. Criança, é tudo isso que tem no céu. Ah, mas tia, o que mais tem no céu? Deixa eu falar para vocês. Tem coroa. Tem coroa. E Jesus disse assim: a coroa eu vou dar para o vencedor. Vencedor. Quem acertar o alvo, eu vou dar a coroa. A coroa eu vou colocar. Vem aqui. Ao vencedor eu darei coroa. Eu darei uma coroa, só um minutinho. E também diz a Bíblia que colocará roupa nova em nós. Ah, vai colocar uma roupa nova. Uma roupa nova. Uma coroa linda. Uma roupa bem branquinha. As suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ganhará roupas novas. Tia, o que mais? A Bíblia diz que ainda... Só um pouquinho, tá bom? Tem uma pedrinha branca. Eu não consegui trazer a pedrinha, mas é uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca, lá antigamente, lá nos anos atrás, onde gregos e romanos se guerreavam, e tinha aquelas competições, e tinha aquelas lutas, e aquelas... Era uma competição entre eles. E então, o vencedor ganhava uma pedrinha branca. Presta seu celular, só um minutinho. Uma pedra branca. Uma pedra branca. E aí esse vencedor chegava lá, os gregos ou romanos, onde eles chegavam, e eles diziam: uma pedra branca com o nome dele. E aí então, muitas das vezes era feita a estátua do vencedor. Era dado um dinheiro para o vencedor. Era como fosse hoje as medalhas. E aí a Bíblia diz: lá no céu recebe roupa nova, recebe coroa e recebe uma pedrinha branca, escrito o seu nome, um novo nome que só eu e você, Deus abençoe, saberá qual é. E sabe o que diz isso? Você foi vencedor. Eu estou dando a pedrinha branca, escrito o seu nome. Só você sabe o seu nome, porque você foi vencedor. Muito obrigado, meu filho. Pode ficar com a coroa. Aleluia, eu quero ser vencedor. Eu quero receber essa pedrinha branca. Quantos querem receber um novo nome? Não desista, não desista. Diga sempre: serei fiel. Ainda que haja espada, ainda que haja um batalhão contra mim, ainda que seja morto, serei fiel ao meu Jesus. E aí então, se você ainda não pensou em acertar o alvo, eu quero dizer que é um convite muito lindo. Um convite dizendo assim: filho querido, eu te amo tanto. Ah, filho querido, se você soubesse quanto eu te amo, vem também alcançar o alvo. Vem também prosseguir para o alvo. Vem também, porque tem morada preparada, tem lugar preparado para você. E o mestre está dizendo: vem, filho querido. Mas irmã, eu ando tão errante, eu já pequei tanto. Mas ele está dizendo: vem, filho querido. Vem, filho querido. Esquece todo o pecado, se arrepende. Vem, filho querido, porque eu tenho morada para você. E depois então, oh aleluias, oh aleluias, um dia vamos sair dessa terra. Oh irmã, Jesus não vai voltar mais não.
A minha avó falava, a minha mãe falava, o meu pai falava, não sei quem falava, o meu tio falava, o pastor que já morreu na pandemia falava. Jesus não veio. Mas eu quero dizer, crianças, não desista. Jesus vai voltar. Jesus voltará. Ele não está vindo, porque quem está vindo vem muito devagar, que nem a Maria Fumaça. Mas Ele está bem perto, bem perto, bem pertinho de vir nos buscar. Ele voltará, Ele vai voltar para buscar um povo escolhido, para dar todas aquelas coisas lindas que o céu tem para nós. É por isso que muitos, que muitos estão querendo tirar os nossos olhos do alvo. Esse pontinho amarelo no meio do alvo é o céu, preparado para mim e para você. Não desista, caminhe um pouco mais, vai mais um pouquinho, prossiga, acerte o alvo, porque o que tem preparado para nós é maravilhoso. Oh, alabaxaira mahanashuida neves. Amém, crianças. Amém. Quando alguém disser para vocês que Deus não existe, diga mentira. Quando alguém disser assim, Jesus não morreu na cruz porque quem morre e derrama sangue, não pode, isso é contra a lei. Mas Ele morreu na cruz, Ele derramou seu sangue porque Ele entregou por nós. Diga é mentira, porque eu acredito no meu Jesus. Eu acredito que existe um céu. Eu acredito que eu vou morar lá. Amém? Nada desta vida vem embaraçar os pezinhos de vocês até chegar lá. Amém? Amém? O céu é de verdade. O céu existe. E nós vamos morar lá. Não é fácil chegar lá, porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Se fosse fácil, a gente ia assim, de qualquer maneira, mas é tomado à força. Vamos tomar o céu à força. Se até aqui andávamos meio, será que existe? Será que não? Começa a ler o livro de Apocalipse. Veja o que João está dizendo, capítulo 20, 21, 22. E para vocês, criança, diante do Senhor Deus, do Jesus Todo-Poderoso, vamos dobrar os nossos joelhos, porque Apocalipse diz que diante do trono de Deus dobrarão grandes e pequenos, e nós vamos prestar conta ao nosso Deus. Mas Ele é maravilhoso. Amém? 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 O céu é para nós. Vamos dizer bem alto, criança. O céu é para nós. Agora diz assim: o céu é para mim. O céu é meu. Vamos dizer bem bonito, a tia já está terminando. O céu é meu. Vamos dizer alto. 1, 2, 3. O céu é meu. Aleluia. Glórias ao seu nome, Jesus. Oh, aleluia. Eu quero neste momento agradecer às tias, ao pastor, e que o Senhor Jesus e o Espírito Santo Consolador trabalhe dentro de cada coração nesta noite. Amém. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando.